E olha, se a Datagro afirma que está em 80% a colheita do milho de primeira safra até o último dia 13 de abril, por outro lado, a Celeris afirma que está em 90% essa colheita nas regiões produtoras de milho de primeira safra. E mais, diz que o Brasil vai produzir nessa primeira safra da temporada 17/18, 27 milhões e 600 mil toneladas de milho, uma clara redução frente aos números registrados na última temporada. Veja conosco então como é que estão essas previsões agora da Celeris, consultoria Celeris, trazendo aqui no Agricultura BR seus dados para a colheita. De acordo com a consultoria, até 13 de abril, 90% da área já tinha sido colhida. Comparando com o ano passado, na mesma época, tem um atraso de 2 pontos percentuais, já que estava em 92% a colheita até o dia 13 de abril de 2017. Para a safra de milho de inverno, ou também chamada de segunda safra, a consultoria projeta uma redução na área plantada, na ordem de 1,1%. Na visão da consultoria, a área estimada é de 11 milhões e 400 mil hectares. Já em relação à produtividade, ela cai também em relação ao ano passado. Fica em 3,5% abaixo, estimada em 93,33 sacas por hectare. Para a Celeris, esse índice continua seguindo a tendência dos últimos 15 anos. A produção da safra de inverno deve totalizar 63 milhões e 800 mil toneladas de milho, de acordo com o Celeris, é a segunda safra brasileira. Isso significa uma redução de 4,5% frente àquilo que tinha sido produzido na segunda safra da temporada passada. Um outro dado importante é que, se considerar toda a safra brasileira de milho, primeira e segunda safra, a restrição de oferta de milho deve alcançar 10%. Veja conosco, então, mais números em relação à safra brasileira. Aqui a segunda safra. Observe que a 17/18 deve atingir 63 milhões e 800 mil toneladas de milho produzidos e a 16/17, 66 milhões e 200 mil toneladas de milho, de acordo com a consultoria Celeris. Apesar do início do plantio ter atrasado em algumas regiões produtoras, a semeadura aconteceu dentro do padrão histórico para o país e o clima foi sim favorável ao desenvolvimento inicial das lavouras. Olha, agora falamos um pouco a respeito de algo que está também bastante relacionado, porque é o mercado do milho. Falamos do milho sendo cultivado lá nos Estados Unidos, que, de acordo com aquele levantamento que a Agricultura BR destacava no último dia útil do mês de março, tem uma redução. Essa redução da área ocupada com milho nos Estados Unidos atinge 5,4% e derruba essa área ocupada para 35 milhões e 400 mil hectares lá nos Estados Unidos. O que isso representa? Representa que outras culturas, como trigo e também algodão, além da soja, que também tem redução, acaba crescendo sobre áreas de produção de milho. Vamos ver os dados do milho norte-americano, porque trazemos aqui algumas informações importantes a respeito do que vem ocorrendo na temporada. Temporada 18/19, então, com essa redução de 2,4%, com 35 milhões e 600 mil hectares sendo ocupados. E as áreas cedidas para algodão, para trigo e até mesmo para a soja. Considerando tais intenções de plantio, a Celeris projeta uma produção de milho nos Estados Unidos na atual temporada em cerca de 360 milhões de toneladas. Essa é uma média projetada pela consultoria, sendo que o valor mínimo esperado é de 343 milhões e 900 mil toneladas e o máximo em 376 milhões e 400 mil toneladas. A média aí fica por volta dos 360 milhões, muito milho mesmo. Os Estados Unidos produzem 1/3 da produção mundial. Ainda assim, esse volume deve ser cerca de 3% inferior ao volume que o país colheu dos campos na temporada passada, 2017-2018, que foi de 370 milhões 960 mil toneladas. Ora, com uma produção de milho um pouco menor, os estoques no país, ou seja, os excedentes internos, devem cair neste novo ciclo, sendo estimados em 47 milhões e 600 mil toneladas, um volume que, se confirmado, vai ficar em 14% menor do que a oferta excedente do ano passado.